Olá, meu nome é Renata, sou doutoranda do PPG-MNE, na linha de pesquisa Otimização Teórica Aplicada. O meu trabalho se chama Problema de Transporte no Manejo Florestal a nível operacional. Meu orientador é o professor Dr. Cássio Tadeu Scarpim, com orientação do professor Dr. Júlio Eduardo Arce, do Departamento de Ciências Florestais. E este vídeo é referente ao trabalho individual 6. Bom, só para retomar, né? O problema de transporte no setor florestal, ele é muito relevante, porque ele pode representar mais de um terço do custo total, e em outras literaturas é dito também que representa até 45% do custo logístico referente ao manejo florestal. Então, diante do que já foi apresentado nos outros vídeos, a intenção é resolver o problema de roteirização e agendamento de caminhões de transporte de horas a partir da programação linear interamista, minimizando o custo de transporte de horas extras realizados pelos motoristas no horizonte de planejamento. Até então era semanal e agora mudei para o diário. Por quê? Porque existe, na verdade, essa questão de desafio de formulações integradas, uma vez que considera roteirização, agendamento, alocação diária de frota heterogênea, incorporação de custos de hora extra, limitação de recursos como guindastes e janelas de operação. Então, levando tudo isso em consideração, levando também em consideração que a função objetiva é multi-objetivo e dinâmico, acaba que para atender a a aproximação, com a operação real, foi necessário mudar ali para um cenário diário. Então, nesse caso, uma visualização didática, então teria ali mais de um pátio, tendo ali mais de uma indústria, que no caso pode ter demandas diferentes, de sortimentos, que é o tipo de produto, e ali pode ter várias regiões de colheita de madeiras, de toras. Então, o objetivo do trabalho é propor um modelo de programação linear interamista para planejamento diário, combinando roteirização e agendamento sob múltiplas restrições operacionais, e também vou comparar o desempenho com uma heurística híbrida, com o objetivo de reduzir o custo, além de aumentar a eficiência do sistema logístico florestal. Então, metodologia. Foi feito alguns cenários. Esses cenários considerava cenário diário, com horizonte de planejamento de 8 horas. A linguagem que foi desenvolvida foi em C++, tanto para a programação linear interamista, também para a heurística híbrida, uma vez que utiliza ali o solver Burobi para as duas situações. Os cenários já foram gerados com código Python, que é mais fácil para gerar ali os cenários, considerando ali o que foi encontrado na literatura. Então, nos cenários, o que muda é a quantidade ali de pátios, de caminhões, de talhões, de indústria e de sortimentos. Então, aí está o modelo Clean, ali são os parâmetros, Aqui também são os parâmetros. Aqui é a parte das variáveis, então essas são as variáveis que são consideradas. Então, função objetivo, que é minimizar o custo de transporte de toras, o custo de transporte de cargas incompletas e o custo de hora extras. Então, a função objetivo considera o custo fixo do caminhão, o custo de deslocamento base até o talhão, o custo de deslocamento da indústria para a base, o custo de deslocamento de talhão para talhão, o custo de deslocamento indústria-talhão, penalidade por deslocamento com carga incompleta e custo de horas extras. Importante falar também que esse modelo leva em consideração a complementação de carga, que era algo já citado no vídeo anterior. Então, aqui ainda mantém também essa questão que é muito importante para tentar reduzir o custo, por isso o deslocamento ali de talhão para talhão, para fazer complementação de carga quando for conveniente. Então, eu vou apresentar rapidamente as restrições.
A restrição retorna à base se sair da mesma, considerando a janela de tempo. A restrição 2, balanço de saídas e retornos. A restrição 3, nenhuma atividade antes da primeira saída. Restrição 4, atendendo demandas. Restrição 5, oferta por talhão F. Restrição 6, balanço de carga por viagem. Restrição 7, toda viagem só pode ocorrer se houver saída correspondente da base. Restrição 8, considerar na viagem a janela de tempo e saída correspondente da base. Restrição 9, não sobreposição temporal. Restrição 10, jornada de trabalho. Restrição 11, hora extra. A heurística, né, que foi desenvolvida, leva em consideração a heurística genérica híbrida e combinada com Fix and Optimize. Então, esse é um fluxograma simples, né, em que considera ali a construção inicial, que considera ali uma solução construtiva gulosa, né, que atende oferta e demanda de forma viável. Na segunda etapa, é criada uma população inicial de genomas representando sequência, que é o talhão indústria, para atender ali a demanda. Daí depois entra o ciclo da heurística genérica híbrida, né? Que leva em consideração a aplicação de seleção, crossover, mutação, avaliando cada descendente e mantendo o melhor indivíduo. Já na etapa 4, né, a melhor solução ela é evoluída e passa então pela fase de Fix and Optimize, onde janelas de viagem são otimizadas via microproblemas de programação linear inteira. Então, até a parte ali da seleção do melhor indivíduo, é levado em consideração a oferta, a demanda, a existência de caminhão e o caminhão não poder estar em dois locais ao mesmo tempo, mas a parte em que leva em consideração a não geração de filas, né, é realizada aí na etapa em que considera Fix and Optimize. E a última etapa se obtém ali uma solução refinada, levando em consideração a alocação temporal com Fix and Optimize e o custo reduzido com a heurística genérica híbrida. Então, levando em consideração que é um problema diário, com essa complexidade que visualmente, de forma didática, é mais ou menos isso. No total foram gerados 10 cenários, considerando os parâmetros encontrados na literatura. Esses são os cenários. Por exemplo, a partir ali da restrição do cenário 6, começa a ter ali mais bases, uma quantidade grande de talhões, principalmente o cenário 9 e 10. E também tem ali a penúltima coluna em que apresenta se a frota é heterogênea ou não, né? Então, a partir do cenário 6, já foi incrementando ali a quantidade de caminhões e também de modelos diferentes. E aí, como é um cenário, como é um planejamento operacional, o teste com limite de tempo foi de 10 minutos, levando em consideração que é um planejamento diário. Então, no início do dia, né, pensando como seria na prática, no início do dia, o gestor vai lá, roda o modelo e em 10 minutos ele quer uma solução, porque tem que organizar ali os caminhões, para onde vai e tudo mais. Diante disso, foi testado as duas metodologias, né, a programação linear inteira mista e a heurística híbrida. Ele teve ali, do cenário 1 ao 6, a programação linear teve uma solução, e já do 7 ao 10 não conseguiu encontrar uma solução, seja por estourar o tempo dos 10 minutos, seja porque chegou em infactível. Já considerando ali a heurística, né, todos encontraram uma solução, um tanto quanto rápido, apesar de ter colocado um limite, né, de tempo de 10 minutos. Então, provavelmente ele ficou ali próximo caiu, né, vamos dizer assim, numa solução local, e dali não conseguiu evoluir até
extrapolar aí na quantidade de interações e não pelo tempo. Mas vocês podem ver que o tempo ali foi bem baixo, então poderia talvez aumentar a quantidade de interações. Então, de forma rápida, o Plin teve chegou em ótimos, né, em algumas situações, né, com gap 0, por exemplo, no cenário 1, 2 e 4, ou até o cenário 5 com gap de 8%, que não é tão elevado. Pode ver também outra coisa que, ao comparar, né, os valores, os custos, tanto da programação linear inteira mista, como também da heurística, dá para ver que a heurística teve um valor bem mais elevado, porque provavelmente caiu ali numa solução local, né, não solução ótima. E aí, voltando à discussão, né, a programação linear inteira mista, quando se fala em instâncias grandes, não conseguiu ali chegar numa solução. Já a heurística, um custo maior, né, que é o valor final da solução, porém foi bem mais rápido, então pode ali regular a parte da interação, que são os próximos passos, incluindo ali outras questões que vai ser dito mais à frente. A inviabilidade, né, no cenário 7 e 8, chegou infactível para a programação linear inteira mista, que é um modelo exato, mas conseguiu chegar ali numa solução na heurística. E isso talvez se justifique porque o modelo exato utiliza uma grade temporal discreta e sincroniza simultaneamente, né? Então acontece todas as restrições ao mesmo tempo, e a grade temporal eu considerei discreta para ele se ajustando. Já a heurística, né, foi trabalhado com uma relaxação e usa tempos contínuos e arredondados. Então, talvez isso tenha feito com que os resultados sejam um tanto quanto divergentes aqui no cenário 7 e 8. Então, diante disso, né, os próximos passos é uma solução, pegar a solução heurística como ponto de partida para o modelo exato, a inclusão de novas restrições e termos de função objetivo que envolva aspectos ambientais ou como emissão de CO2, a análise de cenários multiobjetivo, equilibrando custo e emissões, né? Então, não pensar só no custo operacional, mas também na questão da sustentabilidade e também a parte ali de tentar melhorar a heurística, levando em consideração ali talvez como solução inicial para o modelo exato e melhorando todo o processo, né, de otimização, ou também conseguir analisar ali qual é o impacto dessa discretização da linha temporal, que talvez possa mudar para contínua e flexibilizar um pouquinho o modelo exato. E aí a solução heurística ainda entra como ponto de partida e melhorar ainda mais a convergência, né? Ser mais rápida nesse sentido. Aqui estão as referências e é isso.